Então o Rodrigo Santana foi anunciado como novo técnico do Remo, até muita gente ficou surpresa, porque um dos mais cotados seria o Luizinho, por exemplo, do Brusque, acabou que ele foi para o Vila Nova, e o Rodrigo Santana também, eu acho que é uma opção interessante, até porque fez um trabalho legal nesse início de ano pelo Atlético, no Campeonato Mineiro, 9 partidas, conseguiu 5 vitórias, o aproveitamento dele na competição foi próximo dos 70% dos pontos, acabou então deixando o clube que eu sinceramente fico até surpreso. Mas o Atlético mudou de treinador e vive uma fase bem legal também na Série C. Eu diria que é o grande favorito hoje a conseguir o acesso. O Remo, que no geral tem apostado num perfil de técnico que é aquela coisa, né? Quando tudo dá certo, dá tudo certo. E quando dá tudo dá errado mesmo. Né? Porque eu não olho como, vamos colocar assim, par ou ímpar, né? Por exemplo, só contrata jogadores jovens e técnicos jovens, por isso que está dando errado. E se fosse técnicos mais experientes, né? Nossa, só contrata o Adson Batista, por exemplo, técnicos mais velhos ali, né? 60 anos, 65, que são vencedores, mas não vivem uma fase legal. Aí a pessoa, mas não dá certo porque só contrata técnicos que já estão ultrapassados. Então, assim, quando dá certo, dá tudo certo, e quando dá errado, dá tudo errado. É exatamente a fase que o Remo está atualmente. Eu até gostava muito do Mourinho, acho uma opção excelente, mas chegando naquele estágio, no meio da temporada como estava, é muito difícil. Já tinha que ter feito esse planejamento no início da temporada, como eu já falei várias vezes aqui para vocês. E aí acabou que virou esse efeito cascata. Acho que o Rodrigo Santana é uma opção interessante, mas chegando agora no meio da temporada é muito diferente do que se fosse um projeto dele chegar em dezembro do ano passado, novembro, outubro, quando o Remo já tinha sido eliminado na Série C, totalmente diferente, até porque vai ter que pegar o barco andando já agora, né? E já teve então a confirmação do primeiro reforço, que eu quero comentar então aqui com vocês. Então o primeiro aqui que eu quero falar como alternativa é o Robert, meio campista, que jogou muito bem com o Rodrigo Santana nesse início de Campeonato Mineiro, 9 partidas, 4 gols e 2 assistências, ele é um meio ofensivo, um meio de criação, tem apenas 20 anos de idade e até por conta disso, né, já é de se esperar, vários times da Série A de olho nele, principalmente o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro levou ele de empréstimo até o final do ano, mas por lá não jogou nenhuma partida. Não deve estar realmente nos planos do Atlético, porque nenhum jogo até então é de surpreender bastante. Então não ficaria surpreso se, por exemplo, até o Atlético pudesse pegar o jogador de volta, né, para jogar a Série C do campeonato, que poderia ser importante, com toda certeza, ou o Atlético Mineiro repassar esse jogador. E aí o empréstimo acho que seria sensacional, ainda mais tendo o técnico, o Rodrigo Santana, que o Robert foi muito bem no Campeonato Mineiro, 9 partidas, 4 gols e 2 assistências. Vale lembrar que foi a primeira temporada dele como profissional. Ele já passou na base, por exemplo, do Vitória, Jacuipense, Palmeiras, Bahia e Portimonense de Portugal, mas essa foi a sua primeira experiência jogando com frequência e teve um ótimo desempenho, né? O Robert, eu acho que é uma alternativa bem bacana para a sequência da temporada, fica aí como opção, que já trabalhou também com o Rodrigo Santana. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer? Essa posição também bem precária, o Remo tem precisado demais, já perdeu vários nomes no decorrer desse ano, o Camilo, aí saiu o Silas que chegou, já deixou o clube, enfim, com certeza é uma posição ali mais carente que vai sim chegar a reforço. Bom, outro aqui que foi especulado recentemente foi o volante Netinho, de 26 anos de idade, eu já trouxe até um vídeo aqui na semana passada para vocês, volante de 26 anos que foi contratado pelo Paysandu, vindo do Botafogo da Paraíba, né, melhor dizendo, ia falar de São Paulo, mas é da Paraíba, onde foi bem, somando a Série C do ano passado, 19 jogos, 2 gols marcados, e também pelo Ipatinga no Campeonato Mineiro, 7 partidas e 2 gols. Já jogou pelo Vasco, passou também pelo Flamengo, enfim, Portuguesa do Rio de Janeiro, e pelo Paysandu nesse ano não tem conseguido jogar, foram apenas 10 partidas com o Hélio dos Anjos até aqui, serão esses 7 no Campeonato Paraense, 1 apenas na Série B, 30 minutos, e 2 na Copa Verde, inclusive, né, jogou o último jogo contra o Guarani, depois de um bom tempo sem jogar com frequência. O último jogo dele foi no empate 1-1 contra o Remo, né? Teria esse sido o último jogo, dia 14 de abril, aquela volta ainda do Campeonato Paraense. E aí, na goleada contra o Vila Nova, já estava 4-0, ele entrou 23 minutos, jogou naquele jogo, e contra o Guarani, né, deve ter agradado aí o Hélio dos Anjos, jogou 30 minutos contra o Guarani e foi relacionado, né? Engraçado, porque ele ficou um bom tempo sem ser relacionado, ficou no banco contra Amazonas e Botafogo e não saiu, e aí nos últimos 2 jogos jogou aí 53 minutos, né? O que ele não jogou basicamente dos últimos 2 meses e meio. Então pode ser que o Hélio dos Anjos tenha novos planos para o Netinho? Talvez. Vamos esperar para ver também essa sequência dos próximos jogos. É um nome que ainda assim eu acho que é mais viável do que o Jean Dias, porque não tem um papel tão importante, né? E já fez uma boa Série C no ano passado pelo Botafogo, acho que para o Remo também nesse ano para a Série C do Brasileirão seria importante, ainda mais com a chegada, né, de um novo técnico. Inclusive eu já trouxe até aqui um vídeo, quando terminar eu deixo aqui em relação
há opções, né, para o decorrer da temporada. A grande questão que eu fico é o seguinte: você, por exemplo, torcedor do Paysandu, o que vê nessa possibilidade de deixar, por exemplo, o Jean Dias, o Netinho e os especulados até então? E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um atacante chegando, que é aqui, ó, informação que temos. Valeu demais aí o portal também, o DOL, que trouxe, ó, do atacante, no caso o Ricardinho, que está voltando ao clube, né? Então, jogador então que estava emprestado para o futebol paulista, tá aqui, ó. Clube do Remo inscreve atacante para a Série C do Campeonato Brasileiro. A atleta estava emprestado ao futebol paulista e agora poderá jogar pelo Remo na Série C. Então, se ele for inscrito, certamente pode ser uma alternativa, né? Não acho que vai ser um cara que não vai ser utilizado, porque senão o Remo nem inscreveria ele na Série C. Então, o atleta que é revelado na base apareceu no bid da CBF nessa última semana, depois de empréstimo para uma equipe que estava lá no futebol paulista da Série A3, que realmente o Campeonato Paulista é como se fosse aqui, ó, o Rio Branco de Americana, Campeonato Paulista da 4ª divisão, e aí conseguiu o acesso para o título A3 depois de 6 temporadas, né, subindo para a 3ª divisão, e pelo que eu vi aqui, ó, 6 jogos pela equipe e agora retornando ao clube, né? Então está próximo daquilo que eu tinha visto, 6 jogos pelo Rio Branco, porque aqui o site que eu uso não mostra, né, os números dele por lá, 6 partidas, aqui não sei se mostra se ele fez algum gol, não, pelo que eu vi aqui não mostra de gols. Até fala que ele chegou a jogar pelo clube também no ano passado, aqui não tem tantas informações, justamente porque ano passado era, né, a 4ª divisão, realmente bem difícil de achar os números. Mas ano passado já jogou também pelo Santa Rosa, 6 partidas como profissional, e também pelo Remo, né, em 2023, 3 jogos na equipe de cima e não acabou sendo aproveitado, né? Foi emprestado nos últimos 1 ano e meio. Vale lembrar que pela base, ó, os números dele em 2022, bem interessantes, 18 jogos, 7 gols marcados, então o atacante aí voltando e sendo registrado para a sequência do ano. Vale lembrar também, né, de que ele joga aí como um ponta esquerda, seria um cara ali de velocidade. Não sei até que ponto chegaria para ter um espaço importante no clube, mas é melhor você dar espaço para um jogador da sua base, que vai ter, né, uma chance de jogar com mais frequência, do que utilizar veteranos ou até mesmo atletas que já estavam ali muito mais para compor o elenco do que qualquer outra coisa. Aqui, ó, os números dele também pelo Paranaense e pelo Paraense da 2ª divisão e pelo Remo, ó, se você for ver, jogou então 3 jogos pelo Remo e outros pelo Santa Rosa, foram 6 no total. Até que foi um jogador importante por lá, entrando no segundo tempo para a equipe, né? Até vou pegar aqui os jogos que ele fez pelo Remo, deixa eu ver aqui. Foi contra o Castanhal, né? Jogou aqui então 30 minutos, saiu com 60 minutos, né? Então foi titular nesses jogos. Foi então Remo, Tapajós, o Remo e Castanhal, o Remo e Tapajós, e depois também entrou com o Tunalusa, ainda no Campeonato Paraense do ano passado. E você gosta dessa volta do jogador? Eu acho que ele merece mais espaço? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Acho que está faltando também um pouco da base do clube, ainda mais nessa posição que está bem carente, né, no ataque. Bom, quero começar falando aqui sobre o Felipe Gedós, jogador então de 30 anos que jogou pelo Castanhal nesse início de temporada. Foram 7 partidas e 2 gols marcados no estadual. Inclusive o último jogo dele foi contra o Paysandu, quando a equipe então acabou sendo eliminado e está livre então no mercado. Então é um atleta que teve uma passagem ok pelo Remo, saiu bem queimado, né, pela porta dos fundos. Acho que até se a torcida fosse cogitar uma volta, diria que pelo menos, cara, no mínimo a metade ele não iria aceitar, por exemplo, esse retorno, que saiu bem queimado realmente. Eu acho que foi até ruim. Foi ruim, né? Se você analisar o ponto de vista da carreira dele, poderia ter seguido no Remo ou ter tido um desempenho ou um comportamento diferente para estar numa situação um pouco melhor hoje, porque é um jogador que tecnicamente acho que ninguém questiona, né, o fato do Felipe Gedós ser muito fora da curva, mas que em alguns poucos momentos da sua carreira conseguiu entregar isso, seja lá no Clube Bruges, né, foi sensacional alguns períodos dele, no Atlético Paranaense, no Goiás, no Vitória, no Remo, até na última passagem dele pelo Santa Cruz, dá pra ver que ele entregou um pouco, um brilho de brilhantismo, né, que é um jogador muito bom tecnicamente, mas tem alguns outros pontos que aí eu já não sei, né, se é o ponto de vista físico dele, seja em disciplina ou seja, por exemplo, a parte física mesmo, um condicionamento, aí não tem como, né, não sou nutricionista dele, fisioterapeuta, mas é um ponto que atrapalha a parte física sem dúvidas, ou até mesmo o extracampo, né, eu não sei se você teve algum problema disso no Remo ou com os jogadores em si, mas se fosse considerar apenas tecnicamente, eu acho que o Felipe Gedós, se fosse para pegar a técnica que ele tem mesmo, era para estar num clube realmente da primeira divisão ali, jogando como titular, Libertadores e tudo mais, porque técnica ele tem. Pelo Remo, então, 2021 foi importante,
2020, né, para conseguir o acesso à Série B, 19 jogos, 2 gols, naquela época estava emprestado pelo Nacional do Uruguai, onde já não tinha ido bem. Aí 2021 teve um bom desempenho na Série B, somando estadual, Copa do Brasil, 9 gols, 1 assistência em 51 jogos. E aí 2022, depois do estadual, 9 partidas e 1 gol, deixa a equipe e vai para o Brasiliense. O Brasiliense só 5 partidas, deu o ano seguinte, foi para o Santa Cruz, foi bem pelo Santa, 15 jogos, 3 gols, foi para o Ipiranga e não deu muito certo. Então até ele se fala, né, que se arrepende de ter deixado o Santa Cruz depois do estadual, porque ele poderia ter seguido para a Série D daquele ano. E aí foi para o Castanhal, uma passagem ok, né, 2 gols em 7 jogos, mas ainda não assinou com nenhuma equipe da Série B, C ou D para o restante da temporada. Passou também no Vitória, que é outro clube que nós já trouxemos e trazemos vídeo aqui no canal, 5 gols em 27 jogos, pelo Goiás também em 2018, ajudou o clube a subir para a Série A, foi bem, né, 18 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele só não ficou por conta do físico mesmo, eu tenho certeza, porque ajudou muito o Goiás a subir a primeira divisão. 2017, pelo Atlético Paranaense, muito bem, né, o retorno dele no Brasil, 30 jogos, 8 gols e 2 assistências. Mais uma vez, eu só diria que ele foi emprestado para o Goiás, porque não tinha a condição física ideal que o Atlético queria. Não ficou no Goiás para Série A, porque não tinha a condição física ideal que o Goiás queria. Então acho que ele foi muito queimado por conta disso. É igual eu falei, né, não é um julgamento, até porque o cara tem uma carreira, do ponto de vista financeiro e técnico, o cara jogou em vários times assim que, né, sonho de qualquer um que gostaria de ser jogador de futebol. No Clube Bruges mesmo chegou a ter temporadas como 2014, 2015, com 35 jogos, 9 gols e 6 assistências, especulado em vários times, né, da Itália, da Inglaterra. Acabou que ficou lá no Clube Bruges por 5 anos e aí depois voltou ao futebol brasileiro. Deixa aqui a sua opinião, o que você acha do atleta, se gosta, não gosta, do final, por exemplo. Bom, quero começar falando sobre esse centroavante que poderia ser uma boa, né, tanto para Remo quanto para Paysandu, que é no caso do Sandro Lima. Vou até deixar essa matéria aqui, ó, do jogador lá no TNT Sports, tá aqui, ó. Sandro Lima do Manisa sonha com volta ao Pará para jogar no Remo ou no Paysandu. Jogador então que está jogando na Turquia nesse ano e tem números interessantes, tá? No caso, ele falou o seguinte, ó. Penso em um dia voltar a atuar no Pará e estou vendo o momento certo para retornar. Até agora a minha ideia é seguir atuando por aqui, mas futuramente quem sabe uma oportunidade aparecer e avaliar a possibilidade de um acerto. Ele ainda completa dizendo, né? Em relação ao futuro ainda não sei, faltam 3 jogos para o fim e espero aguardar até o final da temporada, né? Estou tranquilo quanto a isso, Deus está cuidando de tudo. Disse então o Sandro Lima, que eu vi até aqui, ele teria contrato com essa equipe lá da Turquia até o final da temporada, né, europeia, que seria em junho desse ano, mas a tendência é que ele continue por lá e tenha uma renovação. Centroavante que tem 33 anos de idade, jogou aqui no futebol brasileiro, mas há muito tempo, nem chegou a passar por nenhuma equipe na base do Paysandu ou, por exemplo, do Remo, e no caso é de Belém. Eu vou deixar aqui os números dele pelo Malaysia FK, lá da Turquia. 27 jogos, 11 gols e 4 assistências, são números até que interessantes. Anteriormente isso passou numa equipe lá da Coreia do Sul, foram um total 21 jogos, 7 gols e 4 assistências, números interessantes. Passou também em outra equipe lá da Turquia, foram 1 ano e meio basicamente, 15 gols, 8 assistências, no total em 47 jogos. Foi bem pelo Gil Vicente de Portugal, Académico de Viseu, Estoril Praia. Eu acho que é um centroavante bem interessante, 33 anos. Não conhecia ele ainda, sinceramente, até trazer o último vídeo aqui para vocês, não tinha ouvido falar ainda do jogador, mas tem conseguido ter uma média bem interessante, né? Não é um jogador, por exemplo, que chegou numa temporada, ficou um ano parado, jogou 20 jogos, marcou 2 gols. Não é isso. Tem sempre uma média muito interessante, uma média ali, por exemplo, de 1 gol a cada 3 jogos, que eu acho uma média geral bacana. Agora a tendência é o seguinte, né? Para ver o seguinte, se ele vai voltar agora no meio da temporada, vamos colocar aqui, por exemplo, em julho desse ano, que o mercado vai reabrir para janelas internacionais no 1º de julho, né? Aí tanto o Remo na Série C quanto o Paysandu na Série B podem trazer contratações do exterior, ou se não, para a próxima temporada no início, né, do ano, que aí seria um calendário melhor para a gente, que já vai começar os estaduais ali, né, começando em janeiro, mas dependendo se ele renovar com uma equipe lá da Turquia, vai ser um contrato de 1 ano, né? Então, seja na Turquia ou outro clube, geralmente as temporadas terminam no meio do nosso ano, né? Então vai terminar em junho, julho do ano que vem. Uma alternativa aí, por exemplo, acho muito interessante. Quando ele sinalizar esse retorno para o Brasil, é mais que ele é paraense, já está com 33 anos, vai completar 34 dia 28 de outubro, é um nome que eu ficaria muito de olho no radar, seja agora para junho desse ano, ou por exemplo para o ano que vem, acho que agregaria demais, seria um dos melhores jogadores, sem sombra de dúvidas, de qualquer uma dessas duas equipes.